Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Sempre Deus vai estar nos ensinando algo, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Cada vez que a gente abre a Bíblia, nós vamos encontrar ensinamentos que chegam até o nosso coração e é transmitido para outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Ele nos ensina a esperar, Ele nos ensina a sofrer, Ele nos ensina a lutar. Deus nos ensina tudo. E tudo isso nós vamos encontrar na Bíblia. Pessoas que realmente esperaram pelo tempo de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala sobre o tempo. O autor diz que tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Ele está dizendo que em todas as ocasiões nós vamos aprender a esperar. Em todas as ocasiões é o tempo certo de Deus, não é o nosso. Ele diz que há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Que nós possamos entender o que é que Deus quer nos ensinar com o tempo. Porque o tempo é algo extraordinário. O tempo de Deus é algo que nós não entendemos. Nós devemos apenas esperar, como diz o salmista, né? Lá o Salmo de número 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Então, quando a gente espera pelo Senhor, Ele vai nos ensinar qual é o tempo certo e por que passamos por determinadas situações. Porque tudo tem uma ocasião certa e tudo tem um propósito debaixo do céu. Nós precisamos entender que o tempo de Deus é o melhor tempo que existe para a gente entender e receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos ver durante alguns dias aí uma série de mensagens, pessoas que esperaram o tempo de Deus. Quanto tempo e por quê demorou um pouquinho para as pessoas receberem aquilo que esperavam? Porque no nosso tempo é longo, né? A gente esperar uma semana, um mês, um ano é muito tempo, né? Mas para Deus não. Deus ele vai nos ensinar a adorar. Deus vai nos ensinar a esperar com paciência. Ele nos ensina tudo. Nós vamos ver pessoas que esperaram determinado tempo para ser o pai de uma grande nação. Pessoas que levaram um determinado tempo para tirar o povo do cativeiro. Pessoas que demoraram um determinado tempo para encontrar a pessoa ideal para ela. Pessoas que levaram tempo para evangelizar. Pessoas que levaram tempo para arrumar a sua própria vida. Pessoas que esperaram para ver o poder de Deus se manifestar. E nós vamos ver também, no final dessa série de mensagens, que Deus está esperando por nós, talvez você que ainda não aceitou Jesus, talvez Jesus não voltou ainda, quem sabe se não é esperando que você receba Ele como seu Salvador e você está perdendo tempo, oportunidade, ouvindo mensagens vindo de Deus, mensagens de ensinamentos. Você sonha, você planeja, você toma decisões e a pergunta é: você planeja de realmente um dia ir para o céu? Você tem esses sonhos de um dia morar no céu? Você realmente está esperando que Jesus volte para aceitá-lo, Ele como seu Salvador? O tempo é esse. Nós estamos vivendo um tempo que nós não sabemos que tempo é esse. Mas nós sabemos que não é tempo de esperar.
Não é tempo de simplesmente reclamar ou colocar a culpa em alguém sobre determinadas coisas que está acontecendo. O tempo é da gente confiar em Deus, buscar mais o Senhor, porque Ele está nos ensinando e Ele com certeza Ele quer algo de melhor para mim e para você. Durante esta semana nós vamos ter essa oportunidade de ver pessoas que esperaram o tempo certo de Deus. Pessoas que talvez tenham sido vendido para ser escravo, mas no tempo de Deus se tornou governador. Então nós vamos ver o tempo que Deus trabalhou na vida das pessoas. E pode acreditar, Deus ele trabalha na minha e na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo. Nós não sabemos o porquê, mas nós sabemos para quê que está acontecendo determinadas coisas. Muitas enfermidades, muitos conflitos, né? Nosso país, o nosso mundo está passando por situações difíceis. Então esse é o tempo de buscar ao Senhor e pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja, para que nós possamos entender que tempo é esse que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que tem um determinado tempo para tudo. Existe o tempo de guerra, o tempo de paz, o tempo de espalhar, o tempo de juntar. Existe o tempo de chorar, o tempo de rir. Tudo tem seu tempo e tudo tem um propósito. Durante esta semana, nós vamos ter essa oportunidade de entender o tempo de Deus na vida das pessoas. Quem sabe Deus está agindo. Deus já agiu na vida de muitos personagens bíblicos em que nós possamos entender como foi o agir de Deus e qual foi o tempo de Deus na vida de várias pessoas que confiavam em Deus e esperavam pelo Senhor. Que nós possamos confiar e esperar o tempo de Deus. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez no tempo de Deus, trazendo uma palavra vinda de Deus para os nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui falando de Deus, falando que Deus tem um tempo e como Ele nos ensina a esperar, como Ele nos ensina a adorar Ele, como Ele nos ensina a ter paciência e, acima de tudo, nós possamos dizer: Deus, me ensina a esperar com paciência pelo Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo.